Oferecimento Grupo Creluz e Sicredi. Olá, você que nos acompanha pelos canais da Novo Rural. Hoje o nosso assunto é safra de soja. A gente vai entender um pouquinho como é que está esse cenário de colheita que já começou no estado, também na região de abrangência da Emater de Frederico Westphalen. Por isso a gente conversa com o Luciano Schwerz, que é engenheiro agrônomo, gerente regional da Emater também de Frederico Westphalen. Vamos trazer aí algumas percepções em relação a isso. Luciano, seja muito bem-vindo aos canais da Novo Rural. E eu começo justamente querendo saber o que é que vocês têm visto a campo nessas primeiras áreas colhidas de soja, em termos aí de qualidade desse grão que está saindo da lavoura. Seja bem-vindo. Olá, Graci. Olá a todos que acompanham a Novo Rural. Para nós, uma grande satisfação poder estar aqui mais uma vez, falando um pouco do cenário dessa safra, uma safra bastante diferente, né, Graci? A gente sabe que todas as regiões sofreram algum tipo de impacto aí em decorrência da estiagem, e aqui na região de Frederico Westphalen não foi diferente, né? Nós tivemos aí, principalmente nestas áreas semeadas mais ao final do mês de outubro, início de novembro, uma redução muito significativa do potencial produtivo, e não somente isso, né? Como você já questiona, a questão da qualidade. Então, nós temos visto, né, um fenômeno bem comum nas lavouras, que é a heterogeneidade da maturação, ou seja, as lavouras estão com dificuldade no processo de maturação. Essas plantas, com poucos grãos, poucas sementes, elas estão, né, elas continuam vegetando ao mesmo tempo que parte dos legumes já estão maduros, e isso tem dificultado muito a operação de colheita, levando muitas vezes o produtor a necessidade, inclusive, de realizar a aplicação de herbicidas para dessecação pré-colheita. E a qualidade, é claro, ela está sendo comprometida, de certa forma, né, em algumas situações, porque estes grãos, né, acabam perdendo vigor, acabam baixando um pouco o peso, e também a presença de grãos mais úmidos, né, a própria condição das plantas acaba tendo a entrada de legumes no graneleiro da máquina, e isso faz com que os níveis de impureza e de umidade sejam bastante altos na operação. E aí uma preocupação muito grande, né, que toda a região tem, né, e eu acho que é um cenário que precisa ser observado, com relação à produção de sementes mesmo, né? A gente tem visto muitos produtores preocupados com isso, porque, de fato, a produção de sementes ela também vai ser afetada, e este processo relacionado à qualidade e com a quantidade e a frequência de chuvas que a gente vem observando, vai ser um processo mais complexo, inclusive para a próxima semana, né? A gente vive aí um cenário, uma previsão de chuvas sequenciais, né? De mais dias, 3, 4 dias. Isso, em lavouras já num processo de maturação mais avançado, podem estar reduzindo o vigor destas sementes para uma futura implantação. Então, todos esses aspectos, Graciela, se preocupam frente ainda a um cenário que a gente tem de redução de produtividade aqui na região de Frederico Westphalen, são em torno de 61% de quebra no potencial de produção. Tá certo, quer dizer, não é só a quebra da safra, mas de fato o que está sendo colhido, né? O que está se conseguindo colher, né, Luciano? Em relação ao gerenciamento desse produto que sai da lavoura, a gente vê muito cooperativas, enfim, empresas justamente fazendo uma separação aí, né? Justamente para conseguir gerenciar isso, mas tem algo que justamente possa facilitar esse processo, pensando do ponto de vista do produtor, Luciano, alguma também orientação em relação a isso? Porque a gente imagina que vai ser uma colheita mais delicada, né, nesse ano, em função desse cenário. O que a gente tem visto, né, Gracia? É importante o produtor organizar e planejar as operações, né? O equipamento precisa estar em dia, não dá para perder tempo quando nós tivermos as janelas de colheita. E quando é necessário, é importante fazer essa vistoria das áreas, entender o que está acontecendo, para avaliar a real necessidade de fazer até mesmo a aplicação, né, de um dessecante para homogeneizar o processo de maturação. Claro, existe sempre a preocupação e a necessidade que o produtor tem
de respeitar os intervalos de carência entre a aplicação e a colheita, usar produtos registrados, né, fazer tudo dentro de uma legalidade, porque nós não podemos ter resíduos de maneira alguma nesses grãos e ficar atento, né? O produtor precisa olhar para as condições, olhar para as previsões aí de chuva, organizar esse processo para que possa fazer a colheita no ponto adequado. A gente tem acompanhado, né, infelizmente, as lavouras que a gente tem também visto com muitos danos, né, em decorrência da estiagem. Tem situações bem complexas, né, de grãos que precisam passar por pré-limpeza 1, 2 vezes, e que tem que ir para um processo de secagem. Então, a condição de armazenamento também vai ser muito importante depois para que a gente consiga manter esse produto estocado. A Emater tem um projeto, um trabalho muito grande com os silos secadores, né? E para a gente conseguir estocar e guardar esse material, é muito importante uma boa pré-limpeza antes de guardar ele no silo. Em algumas situações, Graça, a gente está observando esse ano, os produtores estão tendo muita dificuldade até mesmo de conseguir descarregar muitas vezes o grão da máquina, né? Porque o excesso de impureza acaba empastando dentro do graneleiro da máquina. Então, nós precisamos, de fato, fazer uma boa avaliação e com uma baixa produtividade, o produtor já não quer mais gastar dinheiro em dessecação. Então, são diversas realidades. Ao mesmo tempo que nós temos outras regiões, outros municípios, né, em direção a Passo Fundo, por exemplo, Sarandi, Ronda Alta, Pontão, alguns municípios dessa região, que estão tendo produtividades razoavelmente boas, na faixa de 50, 60 sacos por hectare de soja, e que também são regiões que produzem sementes, que produzem que temos aí algumas sementeiras instaladas. Então, tudo isso, né, é um processo que a gente precisa sempre ponderar, porque senão também a preocupação e o impacto que isso pode causar é muito grande. E, claro, quando a gente fala da demanda de soja que a gente tem hoje, ela é muito grande. Então, o preço está compensando, né, o produtor, por mais que esteja colhendo menos, mas talvez muitos produtores terão ainda uma rentabilidade ou uma receita bruta muito parecida com o ano passado. Agora, o que preocupa é daqui para frente, né, Graça, que a gente tem um custo de produção mais elevado. Tá certo. Eu acho que já trazendo, você comentou essa preocupação com o custo de produção para a próxima safra, também como é que vocês têm visto esse cenário para o produtor, quais que são os principais gargalos em termos de insumos, por exemplo, e também que orientação que vocês têm difundido entre os produtores nesse sentido, Luciano? Bem, o primeiro ponto, né, que talvez seja o mais impactante, são os fertilizantes, né? E aí, quando a gente fala de fertilizante, a primeira resposta que nós precisamos é qual é a minha necessidade de fertilizante. O produtor talvez por hora se preocupa muito com a aquisição, com a compra dos fertilizantes, mas ele precisa entender de fato qual é a necessidade dele. E por que eu falo isso? Porque a gente tem aí uma ferramenta que é muito importante para fazer essa avaliação, que é uma análise do solo, análise da fertilidade do solo. Então, o processo tem que começar pela bem feito, tem que começar pela base, que é diagnosticar qual é o meu nível de fertilidade, para poder aí sim chegar a uma estratégia de uso do fertilizante, qual é o produto que eu tenho que adquirir. Nós estamos vivendo, sim, um momento bastante complexo, mas nós temos muitas alternativas. Talvez seja um ano que a gente precisa olhar um pouco mais para o uso, né, daquilo que a gente tem na nossa região, para os produtos que aqui estão, como, por exemplo, os fertilizantes orgânicos, né, a cama de aviário, o dejeto líquido de suíno, que tem em abundância na nossa região e que, por vezes, o produtor não valorizava isso, e agora a gente começa a ver um benefício econômico muito importante. Então, também são ferramentas que estão à disposição. A gente tem visto aí uma busca, um interesse muito grande por parte dos produtores nesse tema. E quando a gente faz o diagnóstico, consegue equilibrar, talvez até uma boa correção do pH do solo, ajustando alguns pontos, aí sim a gente vai avançando e, inevitavelmente, vai ter que entrar, sim, na compra dos fertilizantes com preço um pouco maior. Agora, o dólar está recuando um pouco, mas, mesmo assim, o impacto da guerra, né, que é uma região que tem muito fertilizante que é
que é enviado para o Brasil, isso acaba ainda nos mantendo nesses patamares de preço. Talvez logo à frente aí a gente tenha alguma mudança, mas o produtor precisa se preparar, né? A gente sabe que a questão de herbicidas, produtos químicos também, o preço tem mudado bastante. Então a palavra-chave acho que é planejamento. Quem, por exemplo, para as lavouras de inverno já conseguiu fazer a compra lá no mês de janeiro, fevereiro, comprou relativamente bem frente ao cenário que nós estamos agora. Então, o produtor precisa se planejar, precisa se organizar e buscar uma boa orientação, né? Nós entendemos que hoje, talvez uma das melhores ferramentas, um dos melhores insumos para as nossas lavouras é o conhecimento, e por isso que a Emater está sempre à disposição para poder contribuir e trazer essas informações. Além do diagnóstico da fertilidade do solo, a gente tem feito um trabalho bastante intenso, Graça, para manejo conservacionista do solo e da água. Ontem mesmo a gente passava alguns municípios da região e após 4, 5 meses de estiagem, talvez uma das piores estiagens que a gente viveu nos últimos anos, a primeira chuva um pouco mais significativa, com 150, 100 e poucos milímetros, a gente já está vendo um processo erosivo muito forte nas lavouras colhidas. E isso não é admissível. Hoje, erosão é sinônimo, como sempre foi, de perda de nutriente, perda de solo, perda de qualidade, e olha o preço que está o fertilizante. Então, antes da gente se preocupar em comprar adubo e fertilizante, a gente precisa se preocupar em cuidar e conservar o que nós temos já na nossa propriedade. E isso só se faz com manejo conservacionista, com adição de plantas de cobertura, com sistemas de contenção da água, terraceamento, base larga, ou até mesmo, né, um processo aí de reestruturação do solo através de uma escarificação, uso de plantas de cobertura e por aí vai. Então o produtor precisa ficar muito atento, porque talvez muito daquilo que a gente pensa que precisa gastar lá está na nossa propriedade e tem que ser bem cuidado antes de mais nada, para evitar um gasto até maior depois. E com certeza, Graça, eu acho que o patrimônio do agricultor, da agricultura, sim, é o solo onde a gente produz. Por isso é tão importante esse cuidado. Tá certo. A gente agradece a Luciano pelo bate-papo, pela conversa. E, Luciano, o último recado aí da nossa conversa de hoje aos produtores. Bem, a gente gostaria de agradecer, né, a oportunidade, a disponibilidade da Novo Rural, sempre estarei conosco, fazendo e levando, né, informações importantes para os agricultores. Dizer aos nossos agricultores, né, as pessoas que nos acompanham, que cada vez mais é importante a gente aplicar conhecimento na agricultura. E o conhecimento ele não é somente uma máquina, um equipamento ou um método. O conhecimento ele está em tudo, né? Muitas coisas estão mudando, estão evoluindo. A gente tem entrado em assuntos novos, desafiadores, mas que por vezes eles são necessários para que a gente possa enfrentar esse momento difícil que talvez a gente já está sentindo, né, com menor produtividade em função da estiagem, mas também com maiores custos de produção. O produtor precisa estar aberto às tecnologias e estar aberto a um novo momento. E aí, eu trago um exemplo, a gente trouxe esse ano para a Expo Direto Cotrijal uma parcela de milho irrigado e sequeira, lado a lado, né, Graça? E num simples trabalho, a gente conseguiu demonstrar que o sistema de irrigação ele poderia se viabilizar e ser pago numa safra. Então, a gente precisa ter esse olhar, não que todo mundo tenha condição de fazer irrigação, e nem precisa ser em áreas grandes, a gente pode fazer isso em áreas menores. Outro tema importante que está muito propício para esse momento é o uso dos bioinsumos, que também trazem aí alguns componentes que podem até mesmo ajudar a solubilizar fósforo e nutrientes do solo, reduzindo a necessidade de nutrientes de outras fontes. Então, tudo isso está à disposição e tudo isso a Emater quer contribuir, trazer aí para que os nossos produtores possam ter cada vez mais rentabilidade, ter mais sustentabilidade e, acima de tudo, qualidade de vida. Um grande abraço e a gente fica à disposição. Tá bem, a gente agradece a companhia de quem nos assiste, também ao Luciano aí pela conversa e siga conosco em novorural.com. Se inscreva em nossos canais digitais, no Facebook Novo Rural, no Instagram, @Novo Rural, no YouTube Novo Rural e siga conosco também em www.novorural.com.